Existe o mal verdadeiro. Ele vive nas sombras mais obscuras e nas línguas das pessoas comuns. Entre o mundo que nós vemos e as coisas que nós tememos, existem portas. E quando elas são abertas, os pesadelos se tornam realidade. Primeiro caso: o espírito da floresta. Saudações! Meu nome é Anselmo e o caso que vou contar a partir de agora aconteceu na região centro-oeste do país e já tem alguns anos. A minha família tem uma fazenda aqui em Goiás, e isso que eu vou relatar foi algo que o meu tio me contou. Por mais estranho e fantasioso que isso possa parecer, ele jura que é verdade, e do jeito que eu o conheço, eu acredito que seja mesmo. Mais tarde vocês vão entender o porquê. Esse meu tio estava cuidando da fazenda da família. Os negócios estavam indo bem, mas ele queria ampliar o lucro, então resolveu que ia aumentar o rebanho de gado. Ele precisaria de mais pasto para isso, e resolveu derrubar uma área florestal da fazenda. Ele achou que daria um bom lugar para o pasto. Assim ele começou a fazer os planos para desmatar a área. Primeiro ele juntou alguns peões e foi fazer uma queimada para limpar o espaço escolhido por ele. Eles colocaram fogo no mato e foram embora, deixando o fogo correr solto e fazer o trabalho dele. Depois de um tempo eles voltaram para avaliar o resultado e viram que o fogo tinha apagado muito antes de queimar o que precisava ser queimado. Eles acharam aquilo meio estranho, mas colocaram fogo de novo e foram embora. Mais tarde, quando voltaram, o fogo havia se apagado novamente. Eles acharam que podia ser alguém que estivesse fazendo isso e então resolveram fazer uma busca na região. Deram uma volta em toda a área, mas não acharam ninguém. Nem mesmo alguma pista ou vestígio. Outra vez colocaram fogo no mato. Dessa vez tiveram a ideia de ficar lá durante um tempo para ver se alguém aparecia. Porém, depois de alguns momentos o fogo apagou sozinho novamente. Eles acharam aquilo muito esquisito, mas de qualquer forma colocaram fogo de novo no mato e depois de mais um tempo o fogo apagou da mesma forma. Eles tentaram mais algumas vezes, em lugares diferentes, mas o fogo sempre apagava. Por fim meu tio resolveu que ia cortar as árvores com motosserras e esquecer a história das queimadas. Meu tio é bem teimoso e não desiste de nada assim tão fácil. O problema é que naquele momento já havia escurecido, e desse modo ele decidiu deixar o serviço para o dia seguinte. À noite ele estava na casa da fazenda, e resolveu ficar na varanda, enquanto fumava um cigarro de palha. Lá fora a noite estava com uma lua fraca que não dava para iluminar muita coisa, além disso o lado exterior da propriedade não tinha luz elétrica, o que deixava a fazenda muito escura. Um bom tempo depois ele resolveu entrar a fim de se arrumar para dormir, já que de manhã bem cedo começaria, junto com os peões, a cortar as árvores com as motosserras. Quando ele se levantou da cadeira onde estava, viu alguma coisa se mexendo em frente à casa, lá adiante, ainda envolta na escuridão do lugar. Só dava para ver algo ou alguém se movimentando. Não tinha como ver exatamente o que era. O meu tio sempre pensa no pior e é meio esquentado. Assim ele já foi furioso, querendo saber quem tinha invadido a fazenda. Ele foi chegando perto de onde tinha visto o movimento, e logo ficou completamente cercado pela escuridão. Aos poucos os olhos dele foram se acostumando com a luz fraca da lua e já conseguia dar uma boa olhada em todo lugar. Subitamente ele viu alguma coisa se mexendo a uns poucos metros à direita dele. Ele saiu correndo achando que era alguém e quando finalmente chegou perto do que estava se mexendo, ele tomou o maior susto de toda a sua vida. Ele falou que sentiu o coração subir para a garganta e ficou com as pernas tremendo tanto que batiam uma na outra.
O que estava se mexendo não era uma pessoa. Era uma criatura estranha e desconhecida. Ela possuía mais de 2,5 metros de altura, talvez até 3 metros. Era fina, com as pernas e os braços bem longos. O rosto não tinha boca ou nariz, só 2 olhos grandes e meio amarelados. Ela também não tinha cabelo e nem orelhas. A cabeça era um pouco desproporcional em relação ao corpo. Era um pouco pequena para um corpo daquela altura. Os dedos eram finos e longos também, e parecia ter apenas 4 em cada mão. Não deu para ele ver a pele da criatura muito bem, pois não tinha luz direito. Só deu para notar que ele parecia estar coberto de terra. Depois que ele viu aquele ser inacreditável, a primeira reação que teve foi tentar sair correndo, mas ele não conseguia realizar um único movimento com seus músculos. Ele não sabe se era de tanto medo ou se aquela coisa tinha alguma influência sobre a mente dele. Então a coisa deu alguns passos na sua direção. Ficou a uns 2 metros de distância e falou com ele. Aquilo falava com uma voz quase sussurrante, que parecia o vento quando sacode as folhas das árvores. Aquele ser falava mesmo sem ter boca. Parecia que a criatura estava falando direto dentro da cabeça do meu tio. Ele dizia o seguinte: Deixa minha floresta em paz. Se você tentar destruí-la de novo, eu vou fazer o mesmo com você. Depois disso, a criatura saiu em disparada e corria mais rápido do que qualquer outro animal que ele já tenha visto correndo. Em um certo ponto do trajeto, ela pareceu mergulhar no chão. Ele não sabe se a coisa entrou em algum buraco, se ela caiu ou o que fez. Obviamente, ele não quis ir lá para descobrir. Ele só saiu correndo na direção da casa da fazenda. No dia seguinte, ele falou para os peões que não iria mais transformar a floresta em pasto. Depois ele foi até onde tinha encontrado a criatura na noite anterior, mas não achou nenhum rastro dela, e nem nenhum buraco no chão. Até hoje ele evita aquela floresta. Na verdade, ninguém da fazenda gosta de passar perto dela também. Um dos motivos para eu acreditar nessa história é que o meu tio é muito ganancioso e faz tudo por dinheiro. Ele não liga muito para essas coisas de ecologia e preservação de floresta. Só alguma coisa desse tipo faria ele mudar de ideia. Segundo caso: desespero no lago. Saudações. Meu nome é Roberto e o meu caso aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era adolescente. Lembro-me de que era sexta-feira. Todos estavam ansiosos para sair da escola. Ninguém mais estava ouvindo o que os professores diziam, afinal era sexta-feira. Assim que o sinal bateu, todos voaram para fora da escola e se mandaram para aproveitar o final de semana, que sempre passa muito rápido. A nossa cidade é uma típica cidade do interior e é relativamente pequena. Foi fundada entre 1880 e 1890. Não lembro direito o ano correto da fundação. Na região mais afastada do centro tem um grande e limpo lago, onde muitas pessoas vão para pescar ou apenas curtir o ambiente. Normalmente em uma sexta-feira à tarde, em uma cidade pequena como a nossa, os adolescentes ficam entediados facilmente. Claro que você simplesmente pode sentar e assistir televisão, mas isso se torna cansativo facilmente. Então, desesperados para nos livrarmos de uma prisão entediante, os meus amigos e eu decidimos nos aventurar naquele fim de tarde. Nós fomos em praticamente todos os lugares da cidade que dava para ir. Então decidimos ir para a floresta na parte sul do lago que eu mencionei anteriormente. Aquele era um lugar que todos subconscientemente evitavam ir. Não se sabe muito bem porquê, mas ninguém se sentia tranquilo e seguro naquela região. Como ninguém do nosso grupo tinha nada melhor para fazer,
decidimos nos aventurar e fazer alguma coisa diferente. E essa foi a nossa ideia. Nós pegamos o carro do irmão mais velho de um cara do nosso grupo e fomos para lá. Assim que chegamos, paramos o carro no começo da trilha que levava para o lago e seguimos o resto do caminho a pé. Era uma trilha estreita, que entrava e saía da floresta. O ambiente estava quente e úmido, mas com uma brisa gostosa soprando no nosso rosto. Estávamos próximos do fim do ano e por isso o verão já estava chegando. Nós andamos e andamos até chegarmos em uma ponte. Essa ponte era bem nova, tinha sido construída há pouco tempo pela prefeitura. Nós paramos sobre ela e começamos a jogar pedras e pedaços de madeira na água, e ficamos falando sobre a escola e outros assuntos típicos da nossa idade. Nós estávamos lá conversando quando alguém notou que ali mesmo perto da ponte havia uma pequena e velha doca. Mas ela não era simplesmente velha, era muito velha. Os pregos eram tão velhos que a ferrugem transformou todos eles em pequenos palitinhos de metal enrugado. Também tinha uma árvore ao lado dessa doca, e os seus galhos se entortavam tanto que quase encostavam na água. Alguns desses galhos chegavam até o final da doca. Logicamente todos nós fomos correndo conhecer a construção. Estávamos olhando para a água na beirada da doca e notamos bolhas subindo para a superfície da água. No começo não demos muita atenção para isso, imaginando que podia ser algum animal como um sapo, por exemplo. Mas então as bolhas foram ficando cada vez maiores e foram subindo cada vez mais rápido. Era como se algo, lá do fundo, estivesse vindo à tona. Nós estávamos com os olhos grudados naquilo, nunca tínhamos visto algo assim. Estava bem interessante, até que nós vimos o que estava fazendo aquilo. O tempo que nós levamos para sair correndo e entrar na floresta foi o tempo que eu tive para dar uma olhada naquela coisa. Tinha uma aparência quase humana. Era esquelético. A pele esverdeada e cheia de lama estava grudada nos ossos. E os olhos? Não tem como esquecer aqueles olhos. Eles eram saltados para fora do rosto como se aquilo tivesse levado uma paulada por trás da cabeça. Eram muito brancos e vazios. Não tinha vida nenhuma neles. Quando nós já estávamos quase fora do campo de visão, eu vi uma coisa que fez a minha espinha gelar. Aquela coisa tirou a mão de dentro da água e se apoiou no chão da doca, como se tivesse começando a subir nela. Quando chegamos no carro, nós nos jogamos dentro dele. Já estávamos um pouco mais calmos lá dentro e começamos a rir um do outro, por causa das caras apavoradas que fizemos. De repente uma pedra do tamanho de uma bola de tênis atravessou a janela do carro, estilhaçando o vidro traseiro. A risada deu lugar aos berros e o carro disparou. Eu e um amigo estávamos no banco de trás, e no chão, atrás do banco do motorista, vimos aquela pedra molhada e cheia de musgo. Nem preciso dizer que nós nunca mais voltamos lá. Terceiro caso. A criatura na penumbra. Saudações! Meu nome é Danilo e o meu relato se passa há mais de 30 anos, quando eu era bem jovem. Estávamos ainda no início da década de 90. Toda vez que eu penso nessa história eu sinto arrepios, mesmo depois de todos esses anos. Realmente, eu me lembro daquela noite como se tudo tivesse acontecido ontem mesmo. Eu tinha acabado de tirar a minha carteira de motorista e tinha pedido o carro do meu pai emprestado pela primeira vez. A minha namorada e eu estávamos animados para ir em uma festa de um amigo nosso no sábado à noite, e eu estava mais do que nervoso dirigindo o carro do meu pai, já que ele quase sempre morria quando eu tentava sair com ele depois que eu parava ou estacionava. Era começo de maio, mas o ar ainda estava quente e a lua crescente estava amarelada. Haviam nuvens escuras de chuva no horizonte e elas estavam se aproximando rapidamente.
A minha namorada e eu fomos para a festa e nos divertimos bastante, ficando lá até bem tarde. Quando a festa acabou, o nosso amigo despachou todo mundo da casa dele. Nós fomos embora, mas ainda não estávamos com vontade de voltar para casa. Nós ficamos dirigindo pela cidade, procurando algum lugar para ir, já que eu estava bem animado por poder dirigir à vontade. Nós acabamos parando perto de uma escola onde estudamos quando éramos mais novos. Nós não estávamos muito longe de nossa casa, então nos sentíamos seguros ali, e não nos preocupamos com as nuvens que chegavam cada vez mais perto. Eu parei o carro no estacionamento atrás da escola, e então fomos até um parquinho que tinha lá. Havia apenas uma cerca de 1 metro impedindo a nossa entrada. Ele ficava em um gramado gigantesco, que tinha um poste velho bem no meio, que mesmo sem ter ninguém lá ele sempre ficava aceso de noite, iluminando o parque e o campo em volta, com um círculo de luz bem fraca e amarelada. Nós dois nos sentamos nos balanços e ficamos ali conversando por muito tempo, só falando besteira e namorando, é claro. Então começou a chover, mas era uma garoa bem fina, que até que estava bem agradável. Mas depois de 1 hora tinha chovido o suficiente ao ponto de deixar o chão embaixo da gente todo lamacento, então nós estávamos tendo todo o cuidado de não colocar o nosso pé na lama. E esse é um detalhe que eu espero que você lembre bem. Então parou de chover e tudo ficou quieto, e nós já estávamos bem cansados a essa altura. Eu olhei para minha namorada, para falar para irmos embora, e ela já estava olhando para mim. Nesse momento um movimento atrás da gente chamou a nossa atenção. A uns 50 metros mais ou menos, alguma coisa estava rastejando no chão, na penumbra, um pouco depois do alcance da luz da lâmpada do poste. Nós dois ficamos olhando aquilo horrorizados, porém sem falar nada. Parecíamos 2 estátuas olhando para aquela coisa que rastejava na nossa direção, sempre ficando na penumbra. Aquilo tinha uma forma humanoide, era escuro e não usava roupas. Estava deitado sobre a barriga e os braços estavam largados ao lado do corpo, juntos à cintura. Além do fato da coisa estar se movendo na nossa direção, o mais assustador era o modo com o qual se movia, e as pernas daquilo. Aquela coisa rastejava para frente sem mexer nada, além dos pés. E aquelas pernas estranhas? Se você olhar a estrutura normal do joelho humano, eles dobram para trás, os dessa coisa eram ao contrário, eles dobravam para frente. Imagine como se você estivesse deitado no chão, com a barriga para baixo, os braços juntos ao corpo, porém com os seus joelhos apontados para cima ao invés de estarem encostados no chão. Nós ficamos olhando aquilo por mais alguns segundos, prestando bastante atenção nele. Nós dois tínhamos praticamente parado de respirar, sendo que o único som que ouvíamos era o da água escorrendo e pingando de algumas árvores que haviam por lá. Aquela coisa se moveu mais para perto da luz e levantou a cabeça. Foi nesse momento que eu vi que haviam apenas 2 buracos negros onde os olhos deveriam estar. A minha namorada e eu pulamos rapidamente dos balanços para a grama molhada e corremos para o carro que estava a uns 20 metros de distância. Justamente por estar muito nervoso eu não conseguia fazer o carro pegar, além disso eu estava apavorado demais para olhar em volta do veículo. Eu não queria ver aquela coisa chegando perto de nós, ainda mais com aqueles joelhos anormais, dobrando do jeito errado. Também não queria ver aqueles olhos negros, sem alma e sem vida. Eu estava com medo de fazer o carro morrer quando eu engatasse a primeira e de não conseguir fazer ele pegar de novo. Fiquei com a cabeça baixada, olhando a direção. Então o motor do carro pegou e eu consegui fazer o carro disparar noite adentro. Eu fui até a casa da minha namorada e de lá liguei para os meus pais e contei o que aconteceu. Eles deixaram eu ficar lá, mesmo sem ter acreditado muito na história. E quem acreditaria? Desse modo fiquei com a minha namorada e a mãe dela, até o sol nascer em algumas horas. Nós esperamos e contamos para a mãe dela o que tinha acontecido,
para passar o tempo, e ela acreditou no nosso relato, ficando também bastante assustada. Meus pais acham, até hoje, que devia ser alguém querendo assustar a gente. Quando o sol nasceu naquela manhã de domingo, nós dirigimos de volta para lá com a mãe da minha namorada, para ver se aquilo ainda estava por ali. Só que dessa vez nós fomos armados, já que a mãe da minha namorada tinha uma arma. Mas não tinha nada lá. Nós olhamos todo o campo e não achamos nada. Quando nós fomos dar uma olhada nos balanços onde estivéramos sentados horas antes, achamos um monte de pegadas de pés bem grandes. Eu calçava 41 e as pegadas eram maiores que os meus pés. Imagino que deveriam ser tamanho 47 ou 48, ou seja, eram pés bem grandes mesmo e ainda por cima descalços. As pegadas estavam dando a volta exatamente nos balanços onde nós tínhamos sentado. Nós dois calçávamos tênis enquanto estávamos nos balanços, e como eu disse antes, nós tomamos muito cuidado para não pisarmos na lama. E nós não ficamos dando volta nos balanços, como essas pegadas demonstravam. E elas foram a única coisa estranha que encontramos no local. De vez em quando eu me sinto mais corajoso, volto para aquele campo do lado da escola à tarde da noite, mas nunca sozinho. Eu fico sentado na minha caminhonete, parado do lado do campo, com o farol alto ligado, procurando algo suspeito na área, porém eu nunca mais vi aquela coisa apavorante de novo. Quarto caso. Foi assim que eu perdi a cabeça. Olá, eu me chamo Rodrigo e o caso que vou narrar é sobre uma coisa muito estranha e incrível que aconteceu comigo e até hoje eu não tenho ideia do que era. Esse fato me deixou mais curioso do que com medo ou preocupado e até hoje o evento não sai da minha cabeça. Eu nunca falei nada para ninguém sobre aquilo que me ocorreu, porque eu tenho certeza de que ninguém acreditaria em algo tão fantástico assim. Só agora eu resolvi desabafar através da internet e assim me sentir um pouco mais leve. Um dia, como outro qualquer, eu acordei de manhã bem cedo para trabalhar e fui preparar o café da manhã. Enquanto eu esquentava o pão e fervia a água para o café, eu resolvi pegar o jornal para começar a ler as manchetes. Eu fui até a porta da frente e o meu cachorro foi junto comigo. Caminhamos lado a lado até o local onde o jornal era geralmente deixado. Então, abri a porta e ainda estava aquela penumbra da manhã. Nem claro, nem escuro, contudo levemente enevoado. Eu achei o jornal e fui pegá-lo, como sempre faço. No que eu estou chegando perto, eu vejo, no meio do quintal, entre as minhas plantas, algo que parecia ser uma cabeça. Mas não podia ser uma cabeça. Não fazia sentido. Então, eu achei que era o meu sono, que ainda estava bem pesado, me fazendo ver coisas. Só que subitamente ela se mexeu, e aí sim eu vi que realmente era uma cabeça. Não era de gente, nem de bicho nenhum que eu já tenha visto. Parecia um pouco com a cabeça de um macaco, mas toda preta e sem pelo nenhum. Ela era do tamanho de uma bola de futebol, só que em formato oval. De repente, ela começou a se virar para um lado e para o outro, como se estivesse estudando o terreno, observando e analisando tudo o que tinha em volta. Eu cheguei a pensar que estava sonhando e que ainda estava na cama. Mas isso não podia ser, pois eu sabia que já estava acordado. Eu tinha uma clara consciência daquilo. Eu realmente
estava vendo uma estranha cabeça preta no meu quintal. Então, parece que o cachorro finalmente percebeu que havia alguma coisa errada no ambiente e também a viu. Imediatamente, ele começou a latir para aquela coisa. Aquela cabeça olhou para nós dois e eu vi aqueles olhos imensos e amarelos que ocupavam quase metade do rosto dela. Ela abriu a boca, como se estivesse rosnando, e mostrou aqueles dentes sujos e podres para nós. Eu estava apavorado, mas meu cachorro apenas curioso. E quando ele chegou um pouco mais perto para cheirar aquela coisa, ela simplesmente afundou no chão e desapareceu. Eu não acreditava no que eu tinha visto. Fui até a sala de casa, acendi a luz do quintal e voltei lá para fora. O cachorro estava feito louco, andando de um lado para o outro, procurando a cabeça. Eu fui até onde ela estava e não tinha nada lá. Nenhuma marca, nenhuma depressão, nada. Eu deixei aquilo de lado e voltei para a cozinha. Quando cheguei lá, a minha esposa já estava tomando café com as crianças. Então, eu também tomei o meu café da manhã e fui embora trabalhar, sem falar nada para ninguém sobre o que eu tinha visto no quintal. Quando eu voltei do trabalho, o quintal estava uma bagunça só, todo revirado. Eu entrei em casa e vi que o cachorro estava preso lá dentro. Quando ele viu a porta abrindo, saiu correndo para o quintal e começou a cavar em vários lugares. Os meus filhos falaram que ele fez isso o dia inteiro, por isso o quintal estava todo bagunçado e ele preso dentro de casa. Depois de 3 dias, o cachorro finalmente parou de cavar o quintal e nunca achou nada. Eu não sei o que era aquela cabeça, mas eu sei que eu não imaginei aquilo, já que o meu cachorro ficou louco tentando achar ela também. Ele foi a minha única testemunha daquele fato fantástico. Tem momentos que eu fico imaginando o que poderia ser aquilo, mas não consigo chegar a nenhuma explicação lógica. Será que era algo de outra dimensão? Eu acho que eu nunca vou saber, a não ser que ela aparecesse de novo, mas isso eu prefiro que não aconteça. Quinto caso: o vulto do viaduto. O meu nome é Gustavo. Eu nasci, cresci e morei na cidade de São Paulo por toda a minha vida. Eu nunca tinha visto nada de sobrenatural ou que eu não pudesse explicar, até um certo dia, quando ocorreu algo comigo muito estranho e que atualmente ainda me deixa nervoso. Eu moro e trabalho na região central da cidade. E como trabalho bem pertinho de casa, eu vou e volto do trabalho todo dia a pé mesmo. Bom, boa parte do meu caminho é feita atravessando um dos inúmeros viadutos que a cidade tem. Esse caminho pode não ser muito seguro, mas eu nunca vi nada de sobrenatural ou esquisito por ali. Justamente por eu morar muito perto do trabalho, é normal que o meu chefe me peça para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Só que houve um dia que a coisa extrapolou totalmente. Nesse dia, eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte até às 8 horas da manhã. Então, eu acabei ficando lá até às 3 horas da madrugada. Terminei meu serviço e fui para casa, caminhando normalmente, como se estivesse no meu horário normal de saída. Estava eu andando pelas ruas de São Paulo, bem no meio da madrugada, até chegar na entrada do tal viaduto. Dei uma rápida parada, olhei para um lado e olhei para o outro, tentando ver se tinha alguém vindo, mas não enxerguei ninguém. Comecei a atravessar o viaduto. Quando eu já estava chegando na metade dele, eu vi alguém vindo na minha direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco, desacelerei os passos
e fiquei pensando se eu deveria voltar e fazer outro caminho mais comprido, ou se eu deveria seguir em frente mesmo, na cara e na coragem. Ainda sem saber o que fazer, eu parei de caminhar. Nisso que eu parei, eu percebi que a outra pessoa também parou de andar. Foi aí que eu pensei, bom, deve ser outro pobre coitado voltando do trabalho assim como eu. Desse modo, eu resolvi seguir em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa fez a mesmíssima coisa. E novamente eu pensei comigo mesmo, não se preocupe, é só alguém indo para casa, só passa reto e nem olha para ele. Então, apertei o passo e fui andando com a cabeça meio baixa, evitando olhar na direção do cara. Alguns metros depois, eu resolvi dar uma espiada rápida para frente e levei um susto. Nessa rápida espiada, vi que o sujeito estava correndo na minha direção. Isso realmente me assustou. O que você imaginaria se notasse um cara desconhecido correndo na sua direção de madrugada e no meio da rua? Eu posso garantir que a sensação não é muito agradável. Eu já estava pensando no pior, quando eu percebi que o indivíduo parou bem no meio do viaduto e encostou no guarda-corpo. Sabe aquele corrimão que tem nas laterais? Pois é, eu não sei como, eu continuava andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, eu comecei a tentar ver o rosto do cidadão. Mas, estranhamente, eu não conseguia notar as suas feições. Era tudo meio embaçado e escuro. A única coisa que eu via perfeitamente era uma espécie de capa que cobria todo o corpo dele. E mesmo não estando ventando naquele momento, ela não ficava parada. Era como se ela fosse feita de uma fumaça negra e densa. Mais uma vez eu pensei comigo mesmo, só pode ser a falta de sono que está te fazendo ver essas coisas. Só continua em frente. Não olha para o cara nem se ele falar com você. Sai daí o mais rápido que você puder. Quando eu já estava a pelo menos uns 15 metros dele, o cara deu um pulo rápido e ficou em pé, em cima do guarda-corpo. O mais esquisito é que ele não se segurava em nada. Era como se ele não tivesse braços ou mãos. Ele estava se equilibrando em cima, sem medo nenhum de cair. Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele pulou no guarda-corpo, sem usar as mãos, eu fiquei apavorado. E a minha única ideia foi a de correr o mais depressa possível e sair logo dali. O problema é que conforme eu fui chegando perto, eu comecei a sentir um cheiro muito ruim vindo dele. Era um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado e até meio tonto. Era um cheiro de coisa podre, mofada, um cheiro meio asfixiante. E o som que aquilo fazia? Era um som de ossos estalando, com uma respiração chiada acompanhando. No que eu estava passando por ele, e até hoje eu não sei como que eu consegui continuar em frente, eu só pensava, não olha para ele, não olha para ele, não olha para ele. Mas você sabe como é, né? A curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei bem para o rosto dele, de perto. No que eu fiz isso, eu não consegui ver quase nada, apenas os olhos, nada mais. Eu não conseguia nem olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele então soltou uma gargalhada estridente e alucinada. Eu caí para trás, indo parar no meio da pista. Rapidamente me levantei e saí correndo. No que eu olhei para trás, para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho no viaduto agora. Eu voltei para aquela parte dos pedestres e olhei para baixo para ver se tinha algum sinal daquele maluco lá, mas não tinha nada. De repente, aquele cheiro de podre nauseante começou a se fazer sentir de novo, só que bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu sei que eu nunca cheguei em casa tão rápido. Olha, eu não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante, eu sempre faço o caminho mais comprido para voltar para casa à noite.